Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre o tema Por que o amor não flui para mim? E quando eu fiz a postagem lá no Instagram, eu postei esse tema em um subtítulo, o que o tarô revela sobre bloqueios afetivos. Apesar de eu ter falado sobre o tarô, eu também vou trazer uma visão sistêmica para as cartas que forem saindo de acordo com as perguntas. Já tenho aqui 2 perguntas sobre esse tema. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre fulano tem um dedo podre, ele não sabe escolher ninguém. E nunca dá certo, a pessoa nunca consegue ser feliz no amor, ou todas as pessoas que ele encontra, termina que abandona ele, ou acontece algo. Tem muitos mitos, principalmente a ideia de dedo podre. Não existe dedo podre. De acordo com o olhar sistêmico, de acordo com a constelação familiar, o que existe são padrões que se repetem, são lealdades invisíveis e tudo isso de forma inconsciente. Então, aquela história de se alguém já falou para você sobre dedo podre, esqueça isso. E eu te convido a fazer uma constelação. Porque na constelação nós podemos olhar a raiz. O que acontece? Você está repetindo um padrão onde muitas vezes na sua família todas as pessoas se separam. Ou se separam e depois todas as pessoas permanecem sozinhas. Ou na sua família as pessoas encontravam alguém para compartilhar a vida, só que esse alguém, desde gerações, se você for observar às vezes lá a avó, a mãe, ou o avô, ou o pai, os filhos, os netos, encontraram alguém tóxico. Então é preciso trazer o tema que nós falamos, a queixa, aquilo que te incomoda, como a pessoa que me enviou a pergunta. E a partir dessa queixa, nós vamos colocar representantes no campo quando vai fazer a constelação. Qual é o papel do tarô? O papel do tarô é te dar uma dica, é te mostrar, olha, para essa pergunta sua, já que você quer saber essa mensagem através do tarô, o tarô está falando isso. E o tarô, ele não mente, porque ele vem trazendo aquela energia do momento daquela pessoa. Qual a energia que a pessoa está? Tem como mudar? Sempre tem. Mas é preciso que você dê passos. Por exemplo, o tarô dá dicas. Olha, é interessante que se faça isso e isso. E se você permanece da mesma forma, nada muda. Mas se você realmente falar, vou me permitir dar esses passos, tudo vai mudando. Inclusive a energia que você emite para o outro. Como o outro te percebe. Gente, olha, eu tô aqui com o meu copinho de chá. Olha o tanto que ele é lindo. Nesse momento estou tomando um chá de hibisco com tangerina, mas eu já tomei chá de alho também, porque eu tô... Se vocês observarem minha voz, ela tá um pouquinho rouca. Essa mudança do outono para o inverno, a minha garganta ficou travando um pouco e parece que eu comecei a ficar um pouquinho resfriada, mas é um pouquinho, porque eu já estou
mandando embora isso daí, não me pertence, não quero. Para eu não ficar travando aqui, eu vou tomando o chá. E por falar em chá, é uma delícia. Experimenta para você ver. Então, é interessante nós fazermos várias perguntas. Primeira pergunta é: qual a energia que eu estou emitindo para o outro? Por que eu falo sobre energia? Porque muitas vezes você ainda não fez uma constelação para olhar os emaranhados, para olhar os padrões repetitivos, se tem lealdade familiar. E às vezes ainda não conseguiu curar a sua criança interior. Eu sempre falo da criança porque a maior parte dos traumas vem lá da infância. E aí, se você viveu num ambiente onde você via sua mãe ser sempre submissa, ou havia maus tratos ali naquele ambiente, muitas vezes agressões verbais, físicas, isso daí vai reverberar naquela criança quando ela estiver adulta. E ela pode manifestar comportamentos, desde comportamentos tóxicos ou se tornando leal àquela situação. E é inconsciente, por isso que eu convido sempre para vir fazer uma constelação. O porquê eu estou vivendo esse relacionamento tóxico, né? O que está por trás disso? Eu estou numa lealdade familiar? Minha mãe sofreu, eu também vou sofrer. Eu não vou deixar minha mãe ou meu pai nessa situação sozinho. Se minha mãe foi abandonada e ela está sofrendo, eu vou ficar aqui com ela nesse sofrimento. Isso acontece muito. Então eu vou tirar o tarô para a gente olhar sob a ótica do tarô, mas já convido de antemão para você vir fazer uma constelação. Então a pergunta da cliente foi: o que o tarô revela sobre bloqueios afetivos, nesse caso aqui na vida dessa cliente? Então, o que a carta, né, vai revelar? Já caiu uma carta aqui, que é a primeira energia, onde há já um pedido para essa cliente. E sai um arcano maior que realmente vem dando uma dica muito bacana. Os arcanos maiores, eles realmente falam daquela situação, daquela energia. E os menores são os complementos. Então, eu vou tirar aqui mais uma carta para falar dessa pergunta. Caiu, gente. Então, vamos lá. E é uma carta muito bonita. E no fundo do desk temos outra aqui que eu vou falar também. Então, a primeira carta que saiu para responder a sua pergunta sobre o que o tarô revela sobre bloqueios afetivos, saiu a carta da força. Nesse tarô aqui, ela é número 8. Muitas vezes, dependendo do tarô, essa carta é a da justiça, muda, mas aqui é a número 8. Então, você olha aparentemente uma pessoa frágil que domina esse animal. E acima da cabeça dessa pessoa tem o símbolo do infinito. Então, é um convite para você que fez essa pergunta se observar internamente. Se observar internamente. Por quê? Porque muitas vezes você está buscando essa força para sair de uma situação que nesse momento está te incomodando muito. Então,
você tem dentro de si essa força. Se você tiver num relacionamento abusivo, você tem dentro de si todos os elementos, todas as condições para sair dessa situação. Mas se você se sentir sozinha, se você se sentir com medo, porque muitas vezes a pessoa tem muito medo, e isso também vem desde a infância, é interessante olhar de uma forma mais profunda, você pode pedir ajuda. Junto com a carta da força, porque eu digo que você tem todos os elementos, vem o 4 de paus. Então você pode buscar a sua estabilidade emocional. Muitas vezes, emocionalmente, você está buscando um apoio, você está buscando a força. E aí a gente não sabe qual a situação mais a fundo você está vivendo. Mas você pode sair dessa situação buscando ajuda. E aí sim, você vai buscar a sua estabilidade. Porque o 4 de paus aqui está te pedindo movimento. Está falando, olha, você pode sair dessa situação, sim. Mas é preciso que você se movimente. Primeiro, que você queira sair da situação. Segundo, que você dê o passo para as mudanças. Então, busque apoio, busque alguém, um profissional bem qualificado que vai te ajudar a te orientar a dar esses passos. Então, o que o profissional faz? O profissional, o papel dele aqui é te orientar. Então, é preciso movimento para que você chegue finalmente na sua estabilidade. Primeiro, emocional e depois a sua estabilidade pode ser financeira. Às vezes você precisa de uma orientação, porque muitas pessoas ficam em determinados relacionamentos porque não tem condições, né? Dizem financeiramente eu não tenho condições, mas tem. Porque se veio a carta da força, primeiro, olhe emocionalmente como você está por dentro. Depois, busque ajuda para se curar emocionalmente, porque essa carta aqui é de uma pessoa que pode buscar o equilíbrio emocional, dar o passo e buscar a sua estabilidade. No fundo do desk saiu a carta do pendurado, né? Que mostra como a pessoa se sente. Muitas vezes assim, pendurada, eu não sei o que fazer. Mas aqui também é um convite para você olhar de uma outra forma, procurar olhar a situação por uma nova perspectiva e vir fazer a constelação. Porque quando eu olho por uma nova perspectiva, eu troco as lentes e eu tenho um novo olhar, eu busco ajuda e vou me empoderar. Seja que situação for que eu esteja passando naquele momento, eu me empodero, dou o passo, me coloco em movimento, porque pausa é ação, é movimento. O 4 fala de estabilidade, então eu me coloco em movimento e aí sim eu vou ser capaz de dominar a situação e começar uma nova história. Então, sobre essa primeira pergunta, nós temos aqui a saída. E eu te convido para vir aprofundar com um tarô completo, uma leitura de tarô completo, ou mesmo, né, que é muito interessante nesse momento, fazer a constelação. Tem que virar assim para ver as patinhas. A segunda pergunta eu recebi 2 perguntas. A segunda, e se você quiser deixar mais uma pergunta aí, depois eu respondo em uma próxima live. A segunda pergunta é: qual a energia de amor está disponível para mim? É de uma outra cliente.
qual a energia de amor está disponível para mim. Cortando aqui o baralho, o tarô. Vamos ver sobre essa energia de amor. Essa aqui já caíram as cartas. Eu vou aceitar as 3 cartas. E no fundo do deck, aqui, a que caiu no meu colo. Bem, primeiro, você que fez essa pergunta, qual a energia de amor está disponível para mim? Primeiro, você saiu, passado de uma situação onde os relacionamentos te machucaram muito. Olha essa carta. 3 de espadas. 3 espadas cravadas no coração. Muitas vezes até pelas costas. Você pode ter confiado muito em alguém e foi muito decepcionado. Você pode ter sido traída. Então, sim, você saiu de uma situação de muito desconforto, de muita dor. E quando a pessoa passa por essa situação de desconforto, de ter confiado e ter sido decepcionada, geralmente ela tem dificuldade em confiar novamente em outras pessoas, em outros parceiros. Boa tarde, Lorena. Essa live vai ficar gravada, depois você pode ver tanto no meu Instagram quanto no YouTube, no canal do YouTube Projeto Eu Sou Luz. Gente, aproveite e se inscreva lá no meu canal Projeto Eu Sou Luz, dê like, para que outras pessoas possam ver também as lives. Eu já li uma pergunta, já estou na segunda pergunta, e se você tiver alguma pergunta, você pode escrever aí que eu vou ver depois. Então, dessa pessoa que me mandou essa pergunta, esse tarô aqui mostra que ela se decepcionou demais nos relacionamentos, Então, ela se sentiu muito magoada, Aqui é um sofrimento muito grande, 3 espadas cravadas no coração. Então, imagina, se você confia demais numa pessoa e aquela pessoa te decepciona, aquela pessoa te trai, aquela pessoa não era o que você esperava, muitas vezes pode ter personalidade narcisista. Então, assim, é preciso a gente sempre... Eu olho o tarô, mas eu convido para uma constelação, porque ali realmente vai ter a cura. Principalmente quando a pessoa passa por essa situação. Por quê? Porque a pergunta foi qual a energia de amor está disponível. Então, assim, como confiar novamente? Como confiar em outra pessoa? A pessoa vai tentar se proteger. Então, eu sei que você está se protegendo. E saiu aqui, interessante, um pajem de copas. E às vezes aparece alguém, porque aqui tem uma energia de alguém que vai te ofertar uma taça. Então, como a pergunta é sobre amor, essa taça é copas. Representa alguém que chega e que te oferece. E muitas vezes esse alguém que chega pode ser mais novo, porque o pajem tem a energia de adolescente. Ou você não está preparada para essa pessoa, porque você ainda precisa se curar desses relacionamentos abusivos, de relacionamentos que você confiou e a pessoa não era o que você esperava, que você se decepcionou. Então eu convido você a fazer uma constelação para que você se cure primeiro. A gente precisa sempre se curar primeiro antes de dar uma nova oportunidade. Até porque nós não confiamos quando somos muito decepcionadas. Então é preciso fazer uma constelação, trazer o tema para o campo, ver a raiz, por que você atraiu, olha a pergunta, por que você atraiu esse tipo de pessoa? É como
na primeira pergunta, o que o tarô revela sobre bloqueios? Muitas vezes, qual é a energia que eu estou emitindo? Por que eu estou atraindo pessoas, só pessoas daquele tipo? É como se gira, roda, gira, gira, gira e o próximo é do mesmo jeito. Né? Então, tem que ver o que há que você está atraindo essas pessoas. A partir daí, no campo sistêmico, a gente pode ver de onde vem, se você está repetindo padrões, onde os seus ancestrais também atraíam pessoas dessa forma, que machucavam, que decepcionavam, que traíam, que não era confiável. E aí sim, a partir desse momento onde se olha no campo e se descobre o motivo, aí vem a solução. Então, quando chega uma pessoa que te oferta amor, se você não está curada, você não vai confiar. E muitas vezes essa pessoa vem com a mesma energia de outros. Uma energia de adolescente. O adolescente é impulsivo. Pode dar certo? Sim. Mas primeiro é preciso a cura. A sua cura. E aí, por que eu falo isso? Porque a outra carta que saiu aqui, ó, é uma pessoa que oferece flores para outra. Então, assim, o que você está querendo em um relacionamento? Reciprocidade. Então, você quer alguém que seja recíproco. Não só você gostar da pessoa sozinha, mas alguém recíproco. Onde, na constelação, é bem interessante, eu falo muito de constelação porque é minha paixão mesmo, eu sou consteladora e eu vejo muitos casos desses em pessoas que eu atendo. A pessoa na constelação, quando você se casa com alguém ou quando você namora com alguém, os dois são do mesmo tamanho. Então tem que haver o quê? Tem que haver equilíbrio no dar e receber. Não adianta você se doar demais, você amar demais, até porque tudo que é demais já mostra que é doente. Então eu amo demais, eu me entrego demais, eu faço demais. Reveja isso. Porque se você estiver fazendo sempre demais, há um desequilíbrio aí. Os dois são iguais, são do mesmo tamanho, ninguém é melhor que ninguém. E aí é preciso olhar. Quem está se doando mais? Então eu vou olhar isso, porque há um desequilíbrio e tende a não dar certo esse relacionamento. Se há um desequilíbrio, tende a não dar certo. Então, o que seria interessante trazer para o campo sistêmico para a gente olhar se não é uma lealdade familiar, um padrão repetitivo, o que está em desordem? O que está em desordem? E a partir desse momento, tomando meu chá, gente, porque eu estou um pouquinho resfriada, mostrando a minha tacinha aqui, a minha xícara, olha o tanto que é linda. Love os animais, né? Eu amo os animais. Já tive muitos cachorros, adoro. Então, e quando você traz para o campo, vai ter as falas onde você vai falar com aquela pessoa, com aquele parceiro, com aquele marido, com aquele namorado, com a namorada. E a partir desse momento, a energia que flui ali, que vai reverberar ali, ela vai trazendo o equilíbrio para esse relacionamento. Então, o tarô, ele mostra claramente, olha, você saiu ou precisa sair de um relacionamento onde você não está feliz, onde você está se sentindo incomodada, onde você se sente muitas vezes sozinha, maltratada, para depois você realmente aceitar o amor de alguém e que seja um amor recíproco. Olha como o tarô é interessante, ele conta toda a história.
ele mostra a história. Então, você que me enviou essa pergunta, qual energia de amor está disponível para mim? Eu te convido a fazer uma tiragem mais profunda do tarô, ou mesmo fazer logo a constelação para a sua liberação, para a sua cura. E no fundo do deck sai a estrela. Então, assim, a taça precisa estar cheia espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Você precisa estar bem para poder trazer energias também curadas. Porque aqui é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Você não vai arrumar o outro. Você não tem nem que querer arrumar ninguém. Ninguém arruma ninguém. Ninguém muda o outro. O outro só muda quando ele quer. Então, não vá buscar pessoas para você arrumar. Queira pessoas que já venham prontas. Pessoas que já venham curadas. E também se cure, para você não jogar suas dores no outro. Então, são as perguntas, né, que foram respondidas hoje, as 2 perguntas. E se você não acompanhou desde o início, depois você volta nessa live para ver a primeira pergunta, que foi muito linda também. E se você não quiser deixar sua pergunta agora ao vivo, escreva depois um recadinho, que aí eu faço uma outra live, ou em uma outra live eu aproveito e respondo as suas dúvidas. Eu vou tirar aqui só mais uma carta. Aqui, gente, esse tarô, até a caixa dele é linda, ó. Esse tarô dourado aqui que eu trabalhei. E eu vou tirar uma carta agora do Lenormand, só para fechar esse momento, deixando uma mensagem para nós, né? Para mim, para Lorena, que está aí acompanhando, para vocês que vão ver essa live depois. Hoje é feriado no Brasil, eu tô aqui nos Estados Unidos, nessa mudança de outono aqui pro inverno. Minha garganta realmente não tá muito legal, mas já está ficando legal. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui e vou tirar uma mensagem para nós. Ai, que coisa linda! Gente, olha isso aqui. O anel. Que coisa linda! Aqui a carta 25, 5 e 2, 7 tem muito a ver com essa carta da estrela, né? Porque o 7 fala muito do espiritual, né? Fala muito da conexão nossa com o Divino Criador. Mas é uma carta que traz uma mensagem muito positiva, muito linda. Onde o anel, ele fala de amor, mas ele fala também de parcerias. Então, você pode receber, né, realmente uma proposta linda, afetiva, mas também fala de, se você tiver querendo fazer parceria, se você tiver precisando assinar alguns contratos, é muito positivo. O anel é parceria benéfica, acordos, né? Acordos que vão te trazer um resultado muito positivo, amizades sólidas e verdadeiras e também um amor verdadeiro. Então, como eu falei antes, para que você aceite essa taça desse amor, independente se essa pessoa tem a energia de um pajem, se é mais novo ou não, primeiro se cure do que te feriu, de quem te machucou. Deixe essa energia para trás para que essa pessoa realmente venha te oferecendo algo recíproco e que essa parceria dê muito certo. Então, o anel não fala só sobre amor.
Fala sobre negócios, sobre contratos, sobre amizades e é uma carta muito positiva. Então, para o nosso final de semana, se você está aí com a ideia de montar uma empresa, de fazer parcerias, de fazer um negócio, o momento é benéfico e pode acreditar. Esse tarô tem uma energia linda, maravilhosa. E aí eu fico com essa carta aqui, deixando um beijo no coração de todos que ainda vão ver essa live, seja no YouTube, o canal do YouTube é Projeto Eu Sou Luz, ou no meu Instagram, deixando um beijo em seu coração, Lorena. E querendo deixar perguntas sobre qualquer tema, pode deixar que depois eu gravo uma live. Não se preocupe porque eu não vou falar o nome, eu não falo o nome das pessoas, até porque é falta de ética. Eu apenas leio a pergunta e depois de uma outra live eu respondo, tá bom? Até depois em uma outra live.